Oi, gente! Sejam bem-vindos ao segundo react deste canal. Vocês gostaram muito do primeiro vídeo, então estou aqui trazendo o segundo vídeo. E ó, me arrumei toda. Eu fico tão diferente, né, gente, quando eu não tô na minha skin au pair. Tentei aqui fazer um penteado de clean girl, que não tem nada de clean, porque você bota um monte de gel, um monte de cera no cabelo, fica uma pasta, um negócio, sabe? Não tem nada de clean. E eu tô sentindo assim como se eu tivesse com uma touca de natação, gente. Porque meu cabelo tá grudado na cabeça. Já quero que você comece aí dando seu like, hypando esse vídeo, deixando qualquer comentário aqui embaixo pra me ajudar a engajar e crescer esse canal. E assim, gente, no primeiro vídeo vocês me pediram muito pra reagir às histórias do Reddit. Só que temos um problema. Vocês precisam me mandar as histórias específicas que vocês querem. Por quê? Eu acompanho um pouco do Reddit, mas eu acho que assim, é uma rede social diferente das outras. E eu acho que é uma rede social mais assim, anônima. Então fica um pouco difícil de saber se a história é verídica ou se é só uma fanfic. Então deixem aí nos comentários as histórias que vocês querem que eu reaja. Por isso, hoje eu vou trazer uma história de TikTok. A primeira história que eu reagi foi de um canal de muitos anos atrás, de tipo 10 anos atrás, que já postava histórias do intercâmbio. E hoje eu vou reagir a uma história mais recente, claro, né? Se a gente tá falando de TikTok. Estou aqui com o meu notebookzinho. Vocês entram no TikTok pelo computador, pelo notebook, gente? Eu já entrei pouquíssimas vezes e, sinceramente, eu acho muito estranho toda vez que eu entro no site, porque a gente tá muito acostumado a usar pelo aplicativo, né? E eu vou reagir, gente, à história da Stephanie Bonfim. Vocês estão vendo aí o perfil dela, né? A gatinha tem 500.000 de seguidores e ela parece que posta, assim, bem frequente, né? E parece que o primeiro vídeo que ela postou sobre o programa, né, sobre o que aconteceu com ela, na verdade, foi esse daqui. Tudo que eu passei com o au pair até desistir do programa. Meu Deus do céu, gente, o título já está, assim, impactante, porque ela desistiu do programa. Então, assim, deve ter acontecido muita coisa. Tudo que eu sofri no meu intercâmbio de au pair que me levou a desistir do programa. Eu saí do programa depois de 5 meses e meio, mais ou menos, de programa, porque eu passei por muitas situações nesse programa, e principalmente com a Cultural Care, porque a Cultural Care não me deu o devido suporte enquanto eu tô aqui nos Estados Unidos. Por isso é muito importante que você escolha uma agência que funcione aqui nos Estados Unidos e não que somente seja um processo rápido no Brasil. Opa, ela já é da mesma agência que eu, gente. Eu também sou da Cultural Care. Mas assim, eu sei que cada experiência é uma experiência diferente. Quando eu precisei da agência, pelo menos eles se disponibilizaram a ajudar. Quem já me acompanha há mais tempo vai saber o que que aconteceu, né? Que a minha primeira família foi bem assim, ok. Nos primeiros 6 meses, eu sempre falo isso, foi tudo ótimo, eu tava amando. Nos últimos 6 meses, eles mudaram completamente. Basicamente, esse é o resumo da história. E eles não queriam me pagar a última semana de trabalho. Então a Cultural Care, eu reclamei com eles e o suporte da agência me ajudou, realmente eles foram bem rápidos. Agora, a LCC já é outra história, porque parecia mesmo que ela só estava do lado da família e não estava nem um pouco disposta a me ajudar. Porque quando eu tava procurando pelo intercâmbio, eu quis uma agência que facilitasse o processo. Então, eu queria uma agência que eu pudesse embarcar rápido, sabe? Mas essa foi uma das piores escolhas que eu já fiz para minha vida e para o meu intercâmbio. Ainda no Brasil, eu escolhi uma família aparentemente muito boa. A gente fez vários combinados, a gente conversou sobre tudo que deveria conversar. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, as coisas foram um pouco diferentes. Na verdade, faltando poucos dias para poder embarcar, mais ou menos uns 4 dias para poder embarcar, eles já mandaram uma nova lista de regras, mudando completamente tudo que a gente tinha conversado, que a gente tinha feito juntos no Redbook. E nisso eles me colocaram curfew às 9h30 da noite, sendo que eu parava de trabalhar às 9. Eles mudaram a... Curfew é quando você não pode mais sair de casa, né? É literalmente assim um toque de recolher, sabe? Ou seja, se ela tinha que voltar às 9 e ela ficava off às 9, que horas que ela ia fazer as coisas dela? Pra ela. Já começou tudo errado, né? a questão do carro, do uso do carro e tudo mais, que eu não poderia mais usar o carro de qualquer jeito e tudo mais, mas ainda assim o carro seria livre para poder usar, pelo menos, ali em Minnesota. E tudo certo. Então, Eu acho que essa questão de não ter regras muito definidas, de ser muito aberto, é um dos maiores problemas desse intercâmbio, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente tá no Brasil, às vezes até quando a gente chega aqui, a família fala uma regra, fala sobre uma coisa, e aí do nada eles querem mudar, eles nem te consultam e simplesmente mudam.
Eles só te avisam que mudou, sabe. Então, eu acho que isso é uma das coisas que tinham que mudar. Eu acho que tinham que ter regras mais fixas, regras de que, por exemplo, é obrigação da família oferecer um carro. Não importa se a família vai ter que comprar um carro dedicado para intercambista, mas a família tem que. Porque aqui nos Estados Unidos, gente, é muito difícil você fazer qualquer coisa se você não tiver um carro. Aqui as cidades são estruturadas para quem tem carro, porque todo mundo tem carro. Não é à toa que a gente sempre vê em filmes, séries, que eles aqui aprendem a dirigir enquanto são adolescentes ainda. Embarquei mesmo sabendo desses contras, mas quando eu cheguei aqui foi tudo piorando. Eu começava a trabalhar às 1 hora da tarde. E assim, eram as 9 horas da manhã. E quem conhece Minnesota sabe que lá é muito frio. Eu cheguei em março, tava nevando. E eu tenho um cabelo, né, crespo. Então eu preciso molhar o meu cabelo. E eu falei pra ela, eu vou comprar um secador de cabelo, porque meu cabelo vai congelar se eu sair com as crianças daqui a pouco na rua. E ela falou, não, você não vai. Aí eu falei, ai, por quê? Ela falou, porque eu não quero que você use o carro. Aí eu falei, ai, a gente não tinha essa regra, né? Você quer conversar sobre? Porque tá de manhã cedo, 9 horas da manhã, se eu vou trabalhar 1 hora da tarde. E ela falou que não, porque ela mudou a regra com o marido dela e era isso. E aí, depois disso, eu fui pro quarto e eu fiquei muito frustrada. Porque, assim, as coisas aqui são muito longe pra você não ir de carro. Pra você ir pra Exatamente. qualquer lugar de carro, ou andando, é tipo 1 hora, 1 hora e meia poder ir, 1 hora e meia poder voltar. Então, inviável você ir andando. Depois disso, começou com umas crianças, que eu não poderia levar as crianças pra rua. E assim, eu cuidava de 3 crianças. Um menino de 4 meses, um menino de 3 anos e outro menino de 6 anos. O menino de 6 anos, ele me ajudava muito. Ele era muito querido. Mas era muito difícil lidar com um menino de 3 anos que queria o tempo todo entrar no escritório dela. E ela reclamava. Ai, gente, por isso que é um saco você fazer o intercâmbio quando tem pai e mãe em casa, porque assim, as crianças, sabendo que eles estão em casa, querem ficar com eles. E parece que tem pai e mãe que nem pensa na criança, né? Nem pensa nisso e só quer que a criança suma e não seja criança, né? Porque isso é um comportamento normal. Comigo, e eu falava, tá bom, deixa eu ir pro parque com eles pra eles gastarem energia. Criança precisa ir pra rua gastar energia. E o escritório dela não tinha tranca. E ela jogava em cima de mim que eu tava deixando o menino entrar, sendo que ou eu ficava com o bebê, que o bebê tava chorando, ou eu conversava com o menino de 6, ou eu controlava o menino de 3, que era muito agitado. E ela não queria deixar eu ir na rua, tipo, o parque era literalmente na frente da casa. Então, toda essa pressão em cima de mim começou a ficar demais. E aí eu pedi uma reunião com a LCC. A LCC ficou completamente do lado da família, obviamente. A família também, ela mudou completamente meu schedule, tipo, me colocaram pra trabalhar de final de semana. Enfim, a gente corre esse risco quando a gente vem pra cá, que as famílias realmente mudam o schedule. Mas eu achei que ela poderia ter uma conversa comigo antes de mudar tantas regras, tantas coisas, sabe? E aí foi o meu primeiro rematch. Eu consegui uma segunda família na Flórida e aparentemente era uma ótima escolha. Eu conversei com a OP anterior. Foi, assim, muito bom, sabe? Muito bom até pra ser verdade. E aí eu cheguei lá e realmente a família era muito boa. Obviamente toda família tem problemas, mas até então tudo certo. Quem cuidava da criança que eu cuidava eram os avós. E quando eu perguntei por ligação onde estava a mãe, ela meio que mudou de assunto e falou da outra filha, que é a filha mais nova. Ela falou que a filha mais nova estava na faculdade e tal, e que morava lá, mas que agora estava passando um tempo em casa. Então eu associei que a outra menina, a mãe da criança, também estava na faculdade e que por isso que ela não cuidava da criança. Até então, tudo certo, entre aspas. Comecei a cuidar da criança. Ela exigia muito que eu fosse todos os dias pra fora com a criança. E assim eu fazia. Todos os dias eu ia pra parque. Eu diversificava muito. Ia pra biblioteca, ia pra teatro, parque de exposição. Enfim, eles falaram que dinheiro não era um problema. Que se fosse pra divertir o neto deles, que eu podia gastar. Eu tinha um cartão de débito. Que eu podia gastar o quanto eu quisesse com a criança. Que eles não se importavam. Dinheiro não era um problema. Que eles se importavam somente com a diversão do menino. E assim. Isso eu acho uma coisa muito legal daqui, né? Geralmente, os pais querem que a gente saia com as crianças mesmo e não fique em casa, e isso ajuda muito a gente a também fazer coisas diferentes, a se divertir um pouco, não ficar só assim, que caraca, é um trabalho, tô aqui trabalhando, sabe? E o tempo também passa muito rápido quando você tá fora com as crianças. Então, assim, pra quem trabalha 8, 10 horas, é bom, sabe? Já vi muitas famílias falando que não quer que saia de casa com a criança pra evitar. Geralmente isso daí são famílias que não são boas. Eu fiz. Todo lugar que eu via que tava tendo um parque, um evento, eu levava ele junto comigo e a gente se divertia horrores.
Tinha dias que a gente sequer voltava pra casa, a gente ia que almoçar em um restaurante, porque eu marcava alguma coisa de manhã e de tarde já marcava outra coisa. Enfim, eu era super ativa. Gente, eu faço isso com minhas crianças também, principalmente quando eles não têm aula, eu nem volto pra casa, eu levo eles pra almoçar. Vocês já viram aí nos meus vlogs várias vezes que eu sempre levo eles pro McDonald's. Então, assim, eu sei muito bem o que ela tá falando. Até que a avó começou a falar de localização. E até aí tudo bem, eu tô com a criança dela, né? Só que aí ela pegou e me contou uma história. Ela pegou e falou: ai, é porque eu não te contei isso ainda, mas o pai da criança tá preso, a mãe também está presa, né? Gente, E eu tenho medo que ele pegue a criança. Eu já fiquei meio assustada, né? Tipo, eu tô saindo com esse menino toda hora. Você tem medo que ele pegue? Que ele pegue a criança e eu não saiba onde que vocês chocada. estão e tudo mais. Eu fiquei meio assustada. Eu perguntei mais. Aí ela falou assim: ó, se aparecer alguém aqui na porta pedindo o menino, não entrega o menino. Eu falei, não, obviamente. Ela falou, não, porque eu só tenho esse papel aqui que você pode mostrar aqui. Depois, a Cultural Care me disse que eles tinham sim a guarda da criança, mas a própria avó me disse que não tinha. Gente, eu acho, sinceramente, eu acho que as agências não verificam a vida das famílias, sabe? Acho que eles verificam muito assim por cima, porque é cada história cabeluda que a gente vê, e a gente tem que mandar um monte de coisa, né? A gente tem que mandar nossos antecedentes criminais, exames de saúde. Então, assim, é bem bizarro. A mãe escreveu à mão que ela quer que eu cuide do menino, até ela resolveu as pendências legais dela com a polícia e tudo mais. Enfim, aí eu fiquei meio, eles não têm a guarda da criança? Não entendi. Aí eu comecei a ser um pouquinho mais cautelosa com ele, porque eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa com essa criança e essa criança tá comigo. E assim, sempre cai pro lado mais fraco, né? Que é a imigrante. Então, enfim, eu comecei a ser um pouquinho mais cautelosa. Eu só ia pra parques que fossem perto de casa. Eu deixei de ir tanto pra vários eventos durante o dia, sabe? Eu ia pra lugares que eu sabia que era seguro, sabe? Que tinha mais gente, assim, sabe? Que pudesse ver. Porque aqui nos Estados Unidos é tudo muito deserto, sabe? As pessoas elas não costumam sair como no Brasil, que vai pra um lado, vai pro outro, sabe? Você vê gente o tempo todo. Aqui as pessoas só usam carro, gente. Você quase não vê pessoas andando na rua. É muito louco isso. É tudo muito deserto, os parques que eu ia, tipo, era só eu e a criança mesmo, sabe? No parque, não tinha diversas crianças no lugar. Então eu comecei a pesquisar mais sobre a vida deles no Google. E eu vi que tinha uma notícia da mãe da criança, que ela foi presa por negligência infantil, uso de drogas e álcool. E aí chegou nessa conversa de novo com a minha host mom. Eu peguei e perguntei o que aconteceu com o pai. Ela falou que o pai, na verdade, ele entra e sai da cadeia o tempo todo, que ele não gosta da família, por isso que ele quer o filho dele, porque ele é preto e ele não gosta de gente branca, que aqui tem essa, né, diferenciação de gente branca e gente preta. E como as meninas são adotadas, as meninas são pretas. Então ele gosta da menina, mas não gosta da família, que é branca. E aí ela pegou e falou que ele ameaça o tempo todo de que vai pegar a criança, de que vai mandar pegar a criança, Meu mas que ele não pode Deus fazer do isso. Mas assim, céu. ele não pode fazer isso na teoria, né? Porque na prática, ele pode pegar a qualquer momento. E assim, é um homem que claramente é perigoso. O tempo todo ele entra e sai da cadeia. Ele sai na cadeia agora porque ele bateu na mãe da criança. Bateu muito. Então imagine, se eu com a mãe da filha dele, ele bateu muito, imagina o que ele ia fazer comigo. Uma au pair que tava ali cuidando da filha dele, que não queria barrar ele de pegar o filho dele. Então eu comuniquei com a agência do Brasil primeiro sobre isso, eu falei com eles. E aí eles falaram que eu tava em caso de emergência iminente, que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa comigo. Eu fiquei muito assustada. Eles falaram que eu precisava sair da casa com urgência, que eles iam tentar contatar a agência daqui e que era pra eu continuar tentando contatar a agência daqui também. E assim eu fiz, eu comecei a entrar em contato com a agência, tentando falar. E eles simplesmente não me davam suporte nenhum. Eu mandava e-mail, tentava ligar, fazer isso, fazer aquilo, e não era respondida de maneira adequada. Até que eu peguei e Calma aí, deixa eu voltar aqui pra gente ler essa mensagem que ela mandou. Oi, Stephanie. Então, como a família, como quem está com a criança é a avó, provavelmente foi ela que se inscreveu no programa, tá? E como os pais não moram na casa, não teve a. Ah, eles não apresentaram antecedentes criminais. Então, provavelmente essa avó nem passou essas informações para a empresa. Entendeu? Eu já comuniquei a. E alguém vai estar entrando em contato com você. Em algumas horas, está certo? Hoje é domingo, mas. Calma aí que o botão. Ah, tá. Assim, eu passei como com caráter de urgência. Eu acredito que você não fale nada, tá? Espera as coisas se desenvolverem. Não fale nada pra avó, porque se ela também não contou, é porque com certeza ela precisa da ajuda, mas só que infelizmente você está muito vulnerável, né? Você está numa situação de risco eminente, mas a gente já eu já estou tomando as providências por aqui, tá bom? É uma coisa, você não comunicou a sua LCC a respeito? Gente, quem será que é essa pessoa? Alguém
da agência, né? Eu vou contar pra vocês, viu? As agências deveriam ter mais cuidado em selecionar quem que eles vão colocar no programa, não só da nossa parte, da parte das intercambistas, mas da família também, principalmente da família, porque é a família que vai receber a gente. E uma outra coisa, gente, caso você aí esteja no programa, caso você queira fazer o programa, se a agência não te responder, existe um contato do governo que a gente pode ir lá e falar com eles, reclamar, contar tudo o que tá acontecendo. E geralmente, quando você ameaça a agência falando que vai falar com o governo, eles tomam uma atitude. Até que eu peguei e surtei, eu peguei e falei, não, eu vou mandar essa coisa toda pro governo, porque a agência falou que eu tô em perigo É iminente. isso. Então, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Certíssima ela. Enfim, tá acabando o tempo, aí eu vou gravar a próxima parte no próximo vídeo. Já são 10 Tá minutos de bom. vídeo. Vamos pro segundo vídeo, gente. Me ligaram e perguntaram tudo o que estava acontecendo. Eu expliquei pra eles tudo que tinha acontecido, que eu tinha conversado com a agência do Brasil, e expliquei tudo que eles tinham me dito. Eles falaram, não, eu vou te tirar da casa. Eu falei, tá bom. Só que assim, eu conheço meus host parents e eu sei que eles são completamente instáveis. Então me tira da casa antes de comunicar pra eles, tá bom? E eles falaram, tá certo, vou tirar da casa antes. E isso foi na segunda-feira. Passou terça, passou quarta, nada deles. Aí na quinta-feira, a gente tava indo pra um Airbnb. E aí eu fui junto com a host family, né, obviamente. Mas assim, morrendo de medo o tempo todo. Trabalhando com medo. E aí a agência pegou e me ligou. Na verdade, a LCC pegou e me ligou, porque a LCC praticamente era uma sumida, que não me ajudava em nada. Ela pegou e me ligou e falou, você já tá vindo? Eu falei, não, como assim já tô indo? A agência falou que vai me tirar daqui, mas ainda não me falou nada. Não me falou que dia que vão me tirar, quem que vai me tirar. Ela falou, a agência me ligou aqui dizendo que você tá vindo pra cá, eu tô te esperando. Pra cá Eu falei, onde? tá Pra bom. casa dela? Comecei a juntar, assim, minhas tralhas do jeito que dava, né? Porque eu não tinha feito mala de verdade. Eu tinha deixado algumas coisas assim, meio pronto, mas não tudo. Comecei a juntar tudo e a host family lá não tava em casa. Então eu falei, caramba, eles têm que me tirar agora, antes que ela chegue em casa. E aí a agência me ligou e falou, olha, você vai sair daí hoje, eu vou te mandar um Uber. Eu falei, tá bom, mas manda antes dos meus hosts chegarem, porque eles são instáveis. E ela falou, ah, tá bom, tá bom. E acabou que ela ligou nesse meio tempo pra minha hostmom, poder falar que eu tava saindo da casa. Minha hostmom começou a me ligar e eu não atendi. E ela chegou em casa em, tipo assim, uma rota que demorava uma... Cara, eu juro, eu não entendo por que eles são assim. Não entendo. Ao invés de proteger a menina que tava numa situação vulnerável, entendeu? Não. Eles têm, né, que ligar pra família pra informar tudo o que tá acontecendo. Mas sabe o que é isso, gente? A agência não quer se indispor com as famílias, porque eles querem que as famílias continuem no programa pra continuar ganhando dinheiro. Entendeu? Basicamente é isso. Uma hora, ela chegou em 10 minutos. Quando ela chegou, ainda tava na casa. E aí, há um tempo atrás, eu tinha comprado um celular. Só que eu tinha comprado celular com a linha deles, mas quem pagava era eu. Mas porque como eu usava o chip deles, né? Eles colocaram na mesma linha e eu ia pagando todo mês esse celular. E aí, ela chegou em casa e perguntou o que tava acontecendo. Isso é outra regra que deveria mudar. A família devia ser obrigada a fornecer um plano pro seu celular, porque assim, gente, a gente já ganha mal. O salário já não é reajustado há muitos anos e já não é reajustado com a inflação, porque as coisas aqui estão caras, tá? Então assim, pagar um plano de celular pra eles não é nada. Aí eu peguei pra poder me resguardar, falei, eu também não sei o que tá acontecendo. A Cultural Care falou que vocês não eram seguros, que infelizmente eu tenho que sair da casa. Ela, como assim? Você quer rematch? Tudo bem. Eu falei, não quero rematch, eu tenho que conversar com a LCC agora, eu tenho que conversar com a agência. Ela, não, ligue pra LCC e fale que você quer ficar. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu tenho que conversar com eles, eu tenho que conversar com a minha Vou família. ficar Eu tô assim. assustada. Ela falou, não, você não vai embora. Ligue pra eles, fale que você não vai embora, não sei o que. Eu falei, não vou ligar pra eles. Deixa eles resolverem do jeito deles e depois a gente conversa. Amanhã, talvez. Eu só queria sair da casa naquele momento. E aí ela falou, você quer ir embora? Beleza, me deu o celular. Eu falei, não, o celular é meu, quem tá pagando sou eu. Ela, não, mas você pagou poucas parcelas, então o celular é meu, me deu o celular agora. E como eu só queria sair da casa, eu falei, deixa eu limpar o celular. Ela, você não vai limpar o celular nada. Tomou o celular da minha mão, eu só consegui bloquear o celular, sabe? E aí eu comecei a pegar minhas coisas e descer. Aí ela pegou e não queria deixar eu descer, sabe? Falando que queria a senha. E aí eu consegui descer, né, para o primeiro andar, que é a parte da frente da casa. E aí eu comecei com o meu telefone do Brasil, que só funciona com internet, porque não tem chip, eu comecei a ligar pra LCC, falando pra ela que eles pegaram meu celular, que eles não queriam deixar eu limpar o celular. E a LCC falando, não, ela tem que limpar o celular dela. Eles, não, eu quero a senha, mande ela colocar a senha no celular. Eu falei, eu não vou colocar a senha, porque eu sei que isso é errado. Deixa eu limpar o celular. E o celular, inclusive, é meu. Elas falaram, o celular não é seu, bote a senha. E aí, nisso, o host dad, ele começou a se aproximar de mim. Quando ele começou a se aproximar, vinha andando na minha direção, falando que queria a senha, falando alto comigo. Nisso tudo eu tava chorando muito, que eu tava com muito medo deles. E aí
Ele começou a se aproximar de mim falando isso, eu fiquei com medo. E eu peguei e falei, se você fizer qualquer coisa comigo, eu vou chamar a polícia. E aí, nisso, a Rochimon se colocou na frente dele e falou, você vai chamar a polícia? Então sai daqui agora. Sai da casa agora. Eu falei, tá bom. E comecei a querer pegar minhas coisas. Só que ela não deixou pegar minhas coisas, me colocou pra rua. Eu só tava com minha bolsa, que tava com o meu celular do Brasil, meu notebook dentro. E assim, umas 2 blusas que eu fui enfiando tudo dentro de tudo. Enfim. Gente, coitada. Meu Deus, que situação absurda. Gente, isso é muito absurdo de verdade. E assim, a família roubou ela, né? Além de ter roubado o celular, ficou com as coisas todas dela, que se mandou sair da casa imediatamente. Consegui sair da casa, e aí eu não tava com contato com a Cultura OK, não tava com contato com a LCC, porque meu celular do Brasil não funcionava, só funcionava pra ligar pra polícia, né? Porque o seu celular, mesmo que esteja sem chip, você consegue ligar pra polícia, mas não conseguia ligar pra mais ninguém. E fiquei na rua na esperança de que a Cultura OK realmente tivesse enviado um Uber pra mim, sabe? Porque o primeiro Uber tinha cancelado por causa da demora dela fazendo aquela pressão psicológica em mim. E aí a Cultura OK, acho que deu uma luz neles e enviaram outro Uber. E eu fiquei lá fora esperando, até que chegou um cara lá. Eu falei, cara, é Uber pra Stephanie? Ele falou, é. Beleza, entrei no Uber, cheguei na casa da LCC, cheguei chorando muito e tal. Ela, isso aqui é uma água. Eu falei, eu quero e tal. Ela, tá bom, aqui vai ser seu quarto por enquanto e amanhã a gente conversa. Aí, beleza, eu fui pro quarto. Gente, eu vou falar pra vocês que, já que eles são responsáveis pelas intercambistas, a própria LCC tinha que ter ido lá buscar ela, tá? Não tinha que ser Uber, não. Aí eu tomei um banho, e aí nisso já peguei o notebook, graças a Deus tava comigo. Consegui bloquear o celular pra poder eles não terem acesso a nada, né, meu, até porque isso é crime. E foi isso, por esse dia foi só. E aí começou a saga de eu conversar com a Cultura OK pra poder eu conseguir pegar as minhas coisas. Eu dei várias alternativas pra Cultura OK pra poder me devolverem minhas coisas, porque eles falaram pra Cultura OK que não queria que eu fosse lá. Eu falei, tá bom, não tem problemas. Então, sei lá, vai alguém da Cultura OK lá e pega as minhas coisas, limpa o telefone e volta. Ah, não tem ninguém além da LCC. Eu falei, tá bom, então eu posso ir com a LCC, eu fico dentro do carro, a LCC pega as minhas coisas, me dá o celular, eu limpo, eu dou o celular pra LCC e a LCC entrega pra eles. Ah, eles não querem você lá. Eu falei, tá bom, então eu entrego minha senha pra LCC, a LCC vai lá, limpa o celular, pega as coisas. Ah, mas depende da LCC querer ir. Ah, então chama a polícia pra buscar. Ai, gente, eu não tenho paciência não, sinceramente. Já que eles estão com todo o medo da polícia, vamos chamar a polícia então. Conversei com a LCC falou que infelizmente ela tem filha, que ela não pode ir, não sei o quê. Eu falei, cara, nessa situação eu cuido das suas filhas, não tem problema. Ela, eu sei, mas é complicado, não sei o quê. Ou seja, se indispôs aí poder pegar as minhas coisas. Aí eu dei. Infelizmente sua mãe anfitriã não quer você lá, então você tem que descobrir como é que você vai pegar suas coisas. Isso é uma das razões do porquê que você nunca deveria deixar a casa da sua família sem todos os seus pertences. Aí ela falou, eu tenho uma amiga, um amigo, né, que tá disposto a ir lá pegar as coisas dela. Eu poderia ir com ele, sem sair do carro, enquanto ele pega minhas coisas. Eles não podem ter as minhas coisas, mas é isso mesmo, eles não podem ficar com as suas coisas. Enfim, gente, é absurdo atrás de absurdo. E você vê que, em muitos casos, a agência realmente é conivente. E a LCC, principalmente, né? Alternativa de um amigo meu poder ir pegar. Embarraram isso também. Eu falei, cara, qual a alternativa que vocês querem? Eu vou conversar com a Rochimon e te retorno. Eu falei, ok. Eles me retornaram dizendo, eles vão devolver as suas coisas se você der a senha pra eles do celular. Eu falei, não, óbvio que não vou negociar minha privacidade pelas minhas coisas. Eu quero as duas coisas, minha privacidade e as minhas coisas. E eles disseram, nesse momento você tem que escolher o que é mais importante pra você. Eu falei, os dois, obviamente. Não tem essa. Aí eles conversaram comigo e aí eu falei sobre polícia, né? Porque isso é crime. Ambas coisas que eles estão fazendo é crime. Tanto ficar com as minhas coisas, quanto querer invadir a minha privacidade. Aí ela falou que se eu envolvesse a polícia, que infelizmente teriam que ver a minha participação no programa e não sei o quê. Eu falei, beleza. E foi aí que eu fiz um post no grupão, pedindo ajuda das meninas do que fazer na situação. E as meninas falaram, cara, envolve a polícia. Não tem essa de, porque eles não querem que eles vão expulsar do programa, eles não podem expulsar do programa por estar usando a lei. E aí abriu uma chavinha na minha cabeça e falei, mas né, gente, não pode te expulsar do programa porque você está sendo a vítima da situação. Não foi ela que roubou o celular dos outros, não foi ela que roubou mala, pertence de ninguém. Elas têm razão. E foi aí que eu liguei pra polícia perguntando como que eu poderia fazer. Eles disseram que eu teria que ir pra perto da casa. Eu não precisaria ir pra casa, mas perto da casa pra poder ligar pra polícia de lá e conseguir chamar a polícia de lá, porque eu tinha que estar perto da casa. E assim eu fiz. Primeiro eu fui pra um mercado e liguei pra polícia. Eles disseram que eu teria que estar mais perto ainda da casa, tipo assim, num quarteirão da casa. E eu falei, cara, eles podem me ver lá. Nesse momento, eu já tinha comprado um novo
o quê? Telefone? Na T-Mobile e estava fazendo zero questão do antigo. Ah, sim, ela comprou um telefone novo, um celular novo, então E sei lá o que, que tanto eles iriam faz fazer sobre o comigo novo. se eles me vissem perto da casa Sobre o deles. antigo celular, quer Eles. dizer. Não sei. Aí eles falaram, não, então vai pra um lugar que você consiga ficar escondida. E eu tava com uma menina que também tava no remédio na casa da LCC, uma francesa. E aí a gente foi. A gente foi pra casa dessa família e a gente foi pra um lugar assim, completamente matagal, sabe? E ali a gente ficou esperando, a gente tava perto de um lago, eu tava morrendo de medo, tem um jacaré, porque na Flórida é muito conhecido por ter jacaré. A gente tava perto de um riacho e cheio de mato em volta. Mas enfim, ali a gente permaneceu, a gente sentou ali no chão, no mato mesmo, e ficou lá esperando a polícia. E nisso eu liguei pra um amigo meu, porque eu falei, não, a gente vai conseguir pegar as minhas coisas. E eu preciso ter um carro aqui pronto à espera, porque um Uber vai demorar muito. O Uber aqui nos Estados Unidos demora muito de chegar. Então, Gente, demora tipo assim, 20 minutos, dependendo de onde que você mora, sabe? Uma vez eu quase perdi um voo porque eu tava esperando, ninguém nunca me aceitava, e aí quando finalmente me aceitou, foi esse tempo aí, uns 20 minutos. E além disso, é muito caro pegar Uber aqui. chamei esse amigo chegou, inclusive ele chegou junto com a polícia. E aí a gente explicou toda a situação pra polícia e tudo mais. Meu amigo tem inglês melhor do que o meu, conseguiu explicar melhor pra polícia o que aconteceu. E a gente foi. A polícia tem acesso livre a qualquer condomínio nos Estados Unidos e a gente conseguiu entrar. Enfim, vou ter que fazer outra parte, que já são 10 minutos de novo. Vamos lá para a terceira parte, gente, para o terceiro vídeo. E olha só, tudo isso poderia ter sido evitado se a agência tomasse uma atitude, né? Com a polícia, a gente conseguiu entrar no condomínio, a gente bateu na porta, né? E aí eles apareceram. E aí ela ficou muito nervosa quando ela me viu com a polícia lá. E aí ela começou a conversar com a polícia falou que eu tinha chamado eles pra poder eu conseguir recuperar minhas coisas. E ela começou a se alterar pra cima do policial. O policial mandou ela manter a calma, que tava lá somente poder intermediar pra poder eu pegar as minhas coisas, que era direito meu e tudo mais. E ela começou a contar a história de que, é porque essa menina era minha au pair, e eu não sei porque que ela foi embora, mas eu não quero ela aqui, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, não, eu só quero as minhas coisas, por favor, eu não quero conversar. Aí ele pegou e falou, eu só quero as coisas dela. Ela, porque eu não sei onde é que tá as minhas coisas, as coisas dela, não sei o que. Eu falei, cara, minhas coisas tá dentro de uma caixa, a caixa tem meu nome, não tem nenhuma mala que esteja similar na casa, porque as malas dele são de qualidade, a minha é de baixa qualidade, então elas vão conseguir identificar facilmente que é a minha de tecido. E aí ela pegou e falou, ai, eu não quero essa menina, que essa menina tá invadindo propriedade. Aí ele falou, o policial falou, não, ela não tá invadindo nada, ela tá aqui com a gente. E ela tá calma. Quem tá se alterando aqui é você, então por favor, mantenha a calma. E aí ele falou que iria permanecer lá enquanto ela não pegasse minhas coisas e tudo mais. Enfim, ela falou que não sabia onde é que tava e que iria ligar pra Cultural Care pra poder intermediar isso, poder entregar no dia seguinte. E aí o policial, como ele não Ah, não. Ah, não. Porque se for pra entregar no dia seguinte, certeza que vai continuar essa palhaçada, né? tinha um mandato e nem nada, ele não poderia simplesmente entrar comigo na casa e pegar as coisas. Ele falou, assim funciona pra você? Eu falei, se essa é a única alternativa, funciona. Eu falei, e a questão do celular, por favor, poder limpar? Ai, não acredito nisso, gente. Aí ele falou, tem como você pegar o celular que ela tava usando pra poder ela limpar as coisas dela? Aí ela pegou, entregou pro policial. O policial falou, você pode limpar aqui. Aí eu peguei, fui nas configurações muito rápido, desvinculei meu iCloud, consegui limpar o telefone, dei como coisa de fábrica, sabe? Aí eu peguei, entreguei pro policial e o policial entregou pra ela. Ela bloqueou o telefone! Começou a gritar comigo. Aí o policial pegou o telefone e falou, não. Aqui é só você escolher o idioma que você quer o telefone, colocar suas informações. Ela fez tudo certo. E aí ela pegou e falou, ai, tá bom. Aí pegou, entrou dentro da casa, fechou a porta na cara do policial. Aí a gente saiu, o policial pegou e falou, em hipótese nenhuma, pegue suas coisas desacompanhada. Se possível, chame a polícia pra ir junto com vocês, porque eu tenho muitos anos de polícia e eu sei que eles são perigosos. E eu falei, tá bom, muito obrigada. Gente, eu tô muito passada. Os policiais já sabiam do histórico deles. Meu Deus. E mesmo assim, a agência deixou eles entrarem no programa. Caramba, parabéns, hein? Mas assim, pelo menos eles trataram a intercambista, né? Trataram a Stephanie com respeito e tentaram ajudar ela, sabe? E foi isso, meu amigo me trouxe pra casa e tudo certo. E aí nisso eu já fiquei pensando, cara, a Cultural Care já me ameaçou de me tirar do programa. Então, nesse momento, eu irei contatar o governo pra falar tudo que aconteceu comigo e esse suporte de merda que a Cultural Care tá me dando. Fiz um e-mail gigantesco, demorei acho que 2 horas e meia fazendo todo o texto, porque eu fiz primeiro em português, coloquei no tradutor, pedi pro ChatGPT traduzir, mandei, encaminhei para o governo, pra Cultural Care, pra LCC, todo mundo junto no mesmo e-mail. Mandei, tipo assim, comecei a digitar Cultural Care, mandei até pra setor que não tinha nada a ver. É isso aí. Mas enviei pra todo mundo o mesmo e-mail, mandei com todas as provas, porque eles estavam me acusando de estar postando o filho deles sem autorização, né, deles sem autorização, estavam falando que eu tava inventando inverdades, coloquei todos os posts que eu já fiz sobre a criança, coloquei que ela me seguia, então ela via
dia todas as minhas postagens, coloquei as conversas que eu tive com a Cultural Care, coloquei as tentativas de e-mail, coloquei as tentativas de ligação, coloquei as minhas redes sociais, que minhas redes sociais são privadas, coloquei tudo dentro desse e-mail, todos os anexos possíveis, e mandei nesse e-mail. O meu e-mail estava muito completo sobre tudo, todos os anexos, print de conversa, vídeos, fotos, recibos, tudo. Enfim, a Cultural Care voltou a entrar em contato comigo, já que eu entrei em contato com o governo, falando que eles não queriam me expulsar do programa, não sei o quê, e a partir daí a comunicação foi somente por ligação. Como eles sabiam que eu já tenho, né, esse costume de guardar provas, e assim, provas é o que nos protege, eles começaram a conversar comigo somente por ligação. A partir daí, tudo que eles queriam falar comigo, eles perguntavam se podia me ligar, enfim. Mas eu consegui que eles entregassem as minhas coisas, mas eles estavam pedindo uma lista completa de tudo que tinha dentro e a quantidade. E assim eu fiz essa lista, mas assim, essa lista não fazia nem sentido. Eu tinha um amigo que era policial na Flórida, americano, e aí eu perguntei pra ele se ele poderia buscar as minhas coisas, porque ela me mandou uma mensagem dizendo que iria entregar as minhas coisas, mas não queria que eu estivesse presente. Eu falei, tudo bem, meu amigo tal vai aí buscar. E aí esse amigo pegou e foi pra mim no dia seguinte poder buscar as minhas coisas. Ele buscou as minhas coisas e foi isso, conseguiu me mandar por Uber depois. E só a partir Calma aí, gente, que ela bota as legendas aqui muito rápido. daí foi Deixa pra eu mim no dia pausar seguinte poder aqui. buscar as minhas. Depois ele me disse que ao chegar lá, ela queria mudar de ideia e não devolver. Mas ele é policial e se identificou como tal. E ela já tem problemas demais com a justiça e resolveu entregar. Mas que foi muito rude e quis xingar ele. Mas ele repetiu que era policial e ela ficou quieta. Entendi. Coisas, ele buscou as minhas coisas e foi isso, conseguiu me mandar por Uber depois. E só a partir daí, a Cultural Care resolveu, queria me deixar online. Consegui ficar online pra rematch, né? Meu fluxo não foi tão ruim, mas também as famílias não conseguiam entender, né? Eles achavam que eu era problemática, mesmo explicando toda a situação. E a Cultural Care começou a me pressionar muito, sabe? De que se eu ia conseguir uma família, ou se eu iria embora pro Brasil, se eu iria conseguir uma família. E eu comecei a mandar os prints das famílias que eu tava conversando. Tipo assim, toda família que entrava no meu perfil, que tinha interesse em fechar match comigo, eu mandava print pra eles e tudo mais. E, enfim, no final de tudo, consegui uma família depois de 3 semanas de rematch e vim pra Connecticut. A família parecia ser bem legal, sabe? Eles eram cristãos, a mãe, esse negócio de feminismo, de empoderamento feminino. Ela falou que ela nunca teve au pair, mas ela teve nani, e as nanis são como parte da família, que ela queria alguém que fosse calorosa, que fosse amorosa, que fizesse parte de jantares e tudo mais. Enfim, fiquei lá com eles. Cheguei, eles foram super agradáveis comigo, comecei a trabalhar. Enfim, mas logo no meu primeiro dia de trabalho, os 3 primeiros dias você não pode ficar sozinho com as crianças. E a mãe, ela me... Gente, falar um negócio pra vocês. Eu não sabia dessa regra e eu fiquei sozinha com a minha bebê no meu primeiro ano. Vocês acreditam nisso? Eu só descobri essa regra quando eu cheguei aqui no meu segundo ano, que meus fofos não me deixaram sozinha. É. Mas a minha primeira família já começou super mal, né? Eu fiquei sozinha desde o primeiro dia. Isso que no domingo eu passei muito mal, porque eles me levaram num restaurante lá pra comer ostra. Eu nunca tinha comido ostra. E eu vomitei, gente, a madrugada toda. E eu vomitava, assim, desculpa os detalhes. Mas eu vomitava, tipo assim, água salgada, água de mar, sabe? Porque era meio que o gosto da ostra ali. E não era ostra crua, não, gente, tava cozida. Enfim, aí segunda de manhã eu avisei que eu estava passando mal, que, enfim, foram as ostras e tal. E aí eu comecei um pouco mais tarde, e o pai saiu, e a mãe estava trabalhando, e foi isso. E eu nem sabia dessa regra. queria principalmente fazer uma viagem a trabalho pra Nova York. E aí, a LCC pegou, intermediou e falou, aí ela não pode trabalhar nos 3 primeiros dias sem o adulto por perto. Aí ela falou, caramba, e agora? Eu falei, cara, pra poder eu tentar ser agradável, né? Eu falei, cara, não tem problema. Me coloca aí pra trabalhar sem você mesmo. Falei que eu tô confortável com isso. A LCC me ligou, perguntou se eu realmente tava confortável. Eu falei que sim. Eu queria muito ser agradável, eu queria muito que desse certo essa relação. Tadinha, gente, depois de ter tido 2 famílias horrorosas, ela só queria viver o intercâmbio dela, né. Mas eu acho que, assim, esse nosso jeito brasileiro de querer agradar, de querer fazer as coisas, acaba se tornando um problema aqui. Porque você dá a mão, gente, eles querem o resto do corpo inteiro. Eu falei sobre isso num vídeo recentemente meu, que foi o vídeo de quando eu voltei de férias, né, quando eu voltei de Orlando, eu estava com meus pais, e aí eu deveria voltar num domingo pra completar uma semana. Eu acabei pedindo pra voltar numa segunda-feira. Foi a primeira vez que eu pedi, assim, um favor pra eles, porque geralmente eles me pedem várias coisas e eu vou falando que sim, caramba, problema nenhum. Na maioria das vezes, né, eu também falo não algumas vezes.
Mas foi a primeira vez que eu pedi algo, e aí eles já foram e falaram: "Ai, já que você vai voltar na segunda-feira, então tal dia você vai trabalhar até tarde, vai trabalhar no sábado também", isso que é bem raro eu trabalhar nos finais de semana aqui nessa família. Então assim, gente, é realmente um caso muito complicado a forma que a dinâmica do intercâmbio funciona. Então, assim foi, a gente foi pra Nova York, e aí eram 6 horas dirigindo, porque era uma parte de Nova York mais afastada, não era tipo Nova York City. E aí, essas 6 horas, eu tava no banco de trás, o menino tinha que comer a cada uma em uma hora, então ela não tinha como alimentar a criança fizesse cocô, tinha que trocar, a criança estivesse chorando, eu tinha que brincar. E aí eu falei com ela, olha, essas horas que eu tô no carro também conta como horas trabalhadas. Então você precisa ver como é que vai ficar meu schedule. Ela achou ruim? Ela achou Sim, muito sim, ruim. sim. Ela falou: por que você tá me falando isso? Nada a ver, você não tá trabalhando, você tá somente passando um tempo em família. Eu falei: não, se a criança precisa ser alimentada, precisa brincar, precisa que eu troque fralda, eu tô trabalhando. Se eu não estivesse trabalhando, eu poderia ficar na frente com você. Aí eu não. Teve uma vez, gente, na minha primeira família, que eu não quis viajar com eles, era uma viagem de final de semana, porque foi bem o último final de semana, assim, do verão, e eu estava muito cansada, porque eu fiquei quase 4 meses trabalhando, assim, 45 horas direto, 10 horas por dia. Então, assim, com 2 crianças pequenas que tinham idades muito diferentes, e aí, tipo, era muito difícil de eu entreter as 2 ao mesmo tempo, cuidar das 2 ao mesmo tempo, porque a minha menina mais velha não foi pra acampamento, como geralmente eles fazem aqui. E aí eu falei que não queria ir, e eu falei que eu ia me sentir como se eu estivesse trabalhando, porque eram 5 horas de viagem dentro do carro. Porque, óbvio, eu não ia sentar na frente, eu ia sentar com as crianças atrás, e as crianças iam querer atenção, as crianças iam querer brincar. A neném provavelmente também ia ter que trocar a fralda, uma situação bem parecida. E eu lembro que o meu fofo da época, ele ficou muito puto, ele ficou muito bolado comigo. E aí ele começou a falar coisas assim: "Ah, mas você falou pra gente que você queria viajar, eu não estou entendendo, que não sei o quê". Enfim, eu só falei que eu não ia. E eu acho que quando a gente sabe das regras e dos nossos direitos, apesar de serem poucos nesse programa, eles ficam bem, assim, estressados, sabe? Estaria trabalhando, poderia colocar meu fone de ouvido, poderia não me comunicar com a criança, mas se eu tô no banco de trás, cuidando da criança, eu tô trabalhando. E assim, ela não acreditou em mim quando a gente chegou em Nova York. Ela tinha mais 5 horas sobrando. Não, 4 horas sobrando, que eu passei 6 em viagem, mais 4, 10 horas por dia. E aí ela pegou e me colocou pra trabalhar, na verdade, 5 horas, o que daria. No hotel não tinha comida e a água era paga. A comida ela disse que eu poderia pedir por Uber, mas os restaurantes só abriam a partir das 2, então eu só comia a partir desse horário. Porra! 11 horas de trabalho, porque ela não acreditou nisso. E assim foi. Foram 3 dias de Nova York e A água no hotel também era paga, então ela disse que a água do hotel eu poderia usar para o filho dela, mas queria procurar água de graça pra mim. Olha só, e enquanto ela não achou, até sede eu passei naquele lugar, afinal eu não valia nem $5 de uma água do hotel. Ai, cara. 3 dias que eu fiquei trabalhando 11 horas. Eu mandava mensagem falando, ai, falta tantas horas pra terminar. E ela, tipo assim, cagava. No dia da volta foi a mesma coisa. Trabalhei 11 horas. Ok. Logo no meu primeiro dia, porque a gente viajou na terça, eu comecei a trabalhar na segunda. Logo no primeiro dia, assim, poder inaugurar, ela pegou uma pilha de louças que estava lá e falou: ah, isso daqui é tudo das crianças. É pra você lavar. Não Claramente acredito. não era somente das crianças, mas assim, eu não sabia ainda como era a dinâmica, então eu fiz que acreditei que eram tudo das crianças, então lavei todas as louças à mão. E, enfim, como eu Não já tinha acredito, trabalhado 40 gente. horas naquela semana, de segunda a quinta, na sexta só ficaram faltando 5 horas, né? Que são 45 horas por semana. Então eu iria terminar 2 da tarde. E aí, beleza, eu comecei a fazer tudo, fiz tudo que eles pediram e tudo mais. E aí, quando deu 12 horas, eu peguei e parei um pouquinho pra poder almoçar. Nisso que eu parei pra poder almoçar, eu sentei na sala e comecei a comer. O pai veio até mim e perguntou: você não tem mais nada pra fazer? Gente, não é possível. Dá vontade de perguntar, e você também não tem mais nada pra fazer não? Você tá aqui só pra me controlar? Gente, isso é absurdo, a pessoa não pode nem comer. Vamos lá para o quarto vídeo, gente. Enfim, quando deu 2 horas da tarde, eu terminei as coisas e o quarto do menino tem uma barreira que eles colocam. E aí eu peguei e fui pular essa barreira pra poder, quando tinha terminado, já era tipo 2h07, alguma coisa assim, eu já tinha terminado meu horário, fui colocar somente a babá eletrônica no quarto, e nisso eu acabei prendendo a minha perna e caí no chão, me acidentei. E aí nesse dia, eu já tinha terminado meu horário, ela chegou pra mim e falou: ai, tem nada não, você pode tirar o resto do dia de folga.
Já tinha terminado meu horário, por isso tá me dando folga. Nossa, fala Enfim, sério. final de semana eu sumi, não quis conversar muito, até porque eu tava meio acidentada, que eu bati a cabeça, tomei remédio e tudo mais, não dormi. Fiquei as 12 horas que pedem, né, poder ficar acordada, fiquei acordada. Enfim, aí no final de semana eu fiquei somente dentro do quarto e não saí. E aí, quando deu um domingo, eu desci, poder conversar com eles e perguntei, e vocês querem fazer um test drive? Porque eles se achavam muito que eles tinham um Tesla. Nossa, esse Tesla no céu. Gente, a minha primeira família era igual. O meu fofo se achava porque tinha um Tesla. Uma vez a minha van, que eu dirigia, estragou lá. Ah, não, uma das vezes, quer dizer, que teve que trocar lá o pneu, só que eles nunca trocavam o pneu tava sempre abaixando, e aí o que eles faziam era ficar colocando, tipo, coisa lá pra preencher os buracos do pneu, isso na mecânica mesmo, não eram eles mesmo que faziam. E aí, meu fofo virou e falou assim pra mim: "Ai, eu acho que é demais pra você, né, é too much pra você dirigir o Tesla, então eu vou pegar uma outra van no seguro mesmo, tá bom? Pra você dirigir as crianças". Eu olhei assim pra ele, aí eu: "Tá". Gente, vocês acham que eu ligo pra dirigir um Tesla e dirigir uma van? Eu tô cagando, nem entendo de carro. E a gente na Ai, terra, sabe? Eles falavam muito desse Tesla, era muito cuidadoso com esse Tesla. E eles falaram, não sei ainda, não sei quem. Eu falei, cara, eu sou Strong Drive no Brasil, eu dirigi Uber por 6 meses, eu sou muito experiente, então assim, eu realmente nunca dirigi um Tesla, mas eu acredito que eu vou tirar de letra, porque é um carro como outro qualquer. E aí eles aceitaram fazer o test drive comigo, né? acabei de lembrar, gente, nessa vez que eles viajaram, essa mesma viagem que eu falei que não queria ir, aconteceu que passou, tipo, o rabo, sei lá como é que fala, não, acho que é o rabinho mesmo do furacão. Eu ia falar que era o olho do furacão, mas o olho do furacão é, tipo, a parte principal, né. Passou meio que o rabinho de um furacão que estava passando na Flórida e aí ele subiu pra Geórgia e pra Carolina do Sul. E eles ficaram presos nas montanhas. Quer dizer, se eu tivesse viajado com eles, eu ia ficar presa também durante uma semana com eles, num lugar, assim, desconhecido, ia ter que ficar, ai, trabalhando ali, sabe, enfim. E aí, eles ficaram super estressados por causa disso, porque eu meio que ganhei uma semana off, entendeu. Não estavam preocupados com a minha segurança não. Eu fiquei com uma amiga, né, e teve um dia que eles pediram pra eu voltar na casa pra eu colocar esse Tesla aí na garagem, porque ele tinha deixado estacionado na rua, e pediu pra eu fazer várias coisas na casa, sendo que, assim, eles só iam voltar quando estivesse tudo bem, né, porque não dava pra dirigir, ia encher tudo. Então, mesmo assim eu fiz. Não sei por quê, gente, mas eu fechei todas as janelas lá que era pra ter fechado, as proteções das janelas, enchi as banheiras com água, porque caso eles voltassem e não tivessem água, pelo menos ia ter água da banheira. Enchi um monte de ziplock com água, botei no freezer, nem lembro pra que era isso. Coloquei, copo com água, assim, e moeda pra ver o nível, quantos dias estava sem luz, isso se faltasse luz. Enfim, eu fiz várias coisas que você faz nessas situações de furacão, pelo menos eu aprendi, né, o que fazer nessas situações, mas eles vão voltar pra casa só depois que estivesse tudo bem. Então, assim, não sei pra quê que ele pediu pra eu voltar. Beleza, até eu entendo pedir pra colocar o carro na garagem, mas assim, pra quem não queria deixar, né, eu pegar no carro, rolou aí uma situação que se eu não estivesse lá, ele ia perder o carro, porque eles não tinham família morando perto, entendeu? As famílias moravam na Flórida, em outro estado, dos 2. Então assim, e recebi pelo menos um obrigada, né, gente, que eu acho que isso daí já é até demais pra eles. Terça-feira e continuei trabalhando. Só que essa dinâmica de que eu cozinhava, e aí eu cozinhava pra mim, e aí na hora de comer eu só fazia esquentar no micro-ondas, porque eles não gostavam que eu usasse o fogo, o forno, né, da casa, e eu tinha que ficar fazendo as coisas que pudessem no micro-ondas. Então eu cozinhava uma vez na semana, o resto dos dias eu usava somente micro-ondas, porque ela falava que o gás era tóxico, que ia intoxicar. Ela levava isso muito a sério. Certa vez, chamou o corpo de bombeiros pra casa por ter achado que estava vazando gás. PS, não estava. Meu Deus, a pessoa completamente maluca. Os filhos dela, não sei o que, respeito. E aí, toda vez que era hora de comer, quando dava meio-dia, ela ficava encrencando comigo. Ficava falando, mas meu filho não precisa comer, não? Eu falei, eu já dei comida pra ele. Mas você não tem nada pra fazer, não? A playara tá bagunçada, você pode limpar? Tipo assim, eles estavam claramente incomodados porque eu estava comendo no meu horário de trabalho, sendo que eu trabalhava 10 horas por dia. Tinha vezes que eu acordava 6 horas da manhã, pra eles continuarem dormindo, começava a trabalhar 6, terminava 4 da tarde. E nesses 6 até 4, eles não queriam que eu comesse.
Nada. Então começou a ficar Impossível, meio gente. inviável, porque comecei a perguntar pra ela, vem cá, que horas que você quer que eu coma? Ela, você pode comer enquanto tá na nap deles. Comecei a fazer longas caminhadas com o bebê em várias horas do dia simplesmente pra comer. Ia pro banheiro pra comer qualquer coisa que coubesse no meu bolso. Meu Deus, começou a passar fome, né? Essa que é a verdade. Falei, beleza. A criança tira 2 naps por dia, né? O menino de 7 meses quando eu cheguei, 9 meses quando eu fui embora. 2 naps por dia, eu posso comer nesse horário. Só que as naps eram muito inconsistentes. Mas ainda assim, consegui me adaptar e comer durante a nap. Tipo assim, teoricamente, né? Porque na prática, quando eu tava durante a nap, que eu ia esquentar uma coisa pra eu comer, pra poder conseguir almoçar, eles começavam a ir até mim e perguntar: ah, não tem nada pra você fazer, não? Você já fez laundry? Você já lavou as mamadeiras? Ah, você já limpou o quarto? Sabe? Mesmo durante a nap da criança, que eles falavam que eu poderia comer durante esse tempo, eles estavam incomodados que eu tava comendo. Eles estavam sempre inventando desculpas pra poder eu não comer, pra poder fazer mais coisas. Mesmo que eu já tivesse feito tudo. Eu sou uma pessoa muito rápida no meu trabalho. E às vezes eu ficava somente enrolando, sabe? Só pra eles verem que eu tava fazendo alguma coisa, porque eles ficavam incomodados com. Gente, eu também. Eu também faço muito rápido. E às vezes, até aqui nessa família, que eles são melhores que a primeira, eu sinto meio que uns olhares, assim, sabe? Se eu já tiver feito tudo e as crianças estão ali de boa. Às vezes as crianças simplesmente não querem brincar comigo. As crianças aqui são mais velhas, entendeu? Eu sinto meio que olhares, assim. E aí eu também faço isso. Eu fico enrolando, fingindo ali que eu tô fazendo pra dar o meu horário e eu cair fora, entendeu? Mas eles nunca falaram nada. É só uma impressão que eu tenho. A minha primeira família também nunca falaram nada. Mas eu sentia que rolava, assim, uns olhares, assim, vendo ali o que eu estava fazendo. E eu tenho amigas que são babás e que as famílias não fazem isso, gente. Elas me contam situações que, tipo assim, às vezes elas acabaram de fazer tudo, senta ali no chão com a criança, entendeu? Senta no sofá e só espera dar a hora pra poder ir embora. E as famílias não falam nada. Agora, qual que é a diferença com a gente, que é intercambista? Fica aí o questionamento. Tava parada. Mas, cara, eu tava comendo, sabe? É uma necessidade básica de todo ser humano. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a cozinhar pra mim e cozinhar pra ela também. Então eu fazia meu prato, fazia o dela. E assim eu conseguia ficar em paz. Quando eu fazia pra mim e pra ela me deixava em paz pra poder comer. Mas quando eu não fazia, ela encheu o meu saco, sabe? Eu tava fazendo vários dias seguidos e teve um dia que só tinha uma porção mesmo, eu fiz só o meu. E nesse dia ela voltou a reclamar comigo de que eu tava comendo no meu horário de trabalho. Aqui no au pair, o seu salário é baixo porque você não paga acomodação e alimentação, basicamente. A família ela tem que prover isso pra você. Então, eu sempre comprava no mercado algumas coisas que eu gostava, porque eu sou muito. Assim, eu não como muita coisa, sabe? O que eu como é arroz, feijão, frango, mingau de aveia, Nescau, pão. E é basicamente essa a minha dieta. É tudo que eu como no meu dia a dia, sabe? Eu não sou uma pessoa de. Macarrão também, macarrão eu como. Mas, tipo assim, se fizer um prato diferente, eu não como. Eu não como carne. Eu não como nada que seja diferente dessa tabela aqui. E são coisas que, tipo assim, são baratas, sabe? Feijão é barato aqui nos Estados Unidos. Arroz é barato. Macarrão é barato. Então não tinha nada que fosse caro. Então eu gastava por semana, tipo assim, $30, $40. E tinha semana que, como tinha sobrado coisa da semana anterior, eu não comprava nada. Então, eles começaram a ficar falando que eu tava gastando muito no supermercado e não sei o quê. E, assim, eu comecei a pagar uma academia também pra poder conseguir sair um pouco de casa. E a mãe falava, ai, por que você tá indo pra academia? Nossa, queria ter seu tempo de ir pra academia. E começou a barrar o uso do carro. Porque a academia ficava 1 hora de distância de carro. Ou de andando, mas de carro era 5 minutos. Então, ela começou a barrar de eu usar o carro pra poder ir pra academia. E começou a barrar também o carro pra poder conseguir ir pro supermercado. Se eu não tivesse carro pra ir no supermercado, eu nem ia andar 1 hora e meia. Um negócio que eu faço em 5 minutos de carro. E ainda cheio de sacola pra ir no mercado. E ainda mais que aqui não tem calçada. Não é que nem no Brasil que tem calçada pra pedestre. Aqui não é feito pra pedestre. Ou seja, gente, ela não tinha vida, né? Que não podia comer, não podia comprar o que ela queria pra comer, né? Não podia nem ir pra academia, não podia fazer nada. E ela começou a barrar eu ir no mercado, então eu comecei a, literalmente, além de não poder comer no meu horário de trabalho, comecei a passar fome, porque tudo que eles tinham em casa eu não comia. Eu não sou uma pessoa que tem uma diversificação alimentar. Eu não como de tudo, sabe? E eu comecei a realmente passar fome, sabe? Eu comecei a ir pra muito date, simplesmente poder comer. Porque, enfim, eu não podia dirigir, Ai, gente, tô poder rindo, sair. mas é trágico. Pelo menos alguém poderia Tem muita menina que faz isso, que sai com os americanos porque eles têm o costume de pagar, né? A comida. me pegar. Eu não tinha feito muitas amigas ainda, né, já que eu não podia sair. E assim, é um saco pra au pair ficar buscando outra au pair em casa, ainda mais quando ela sabe que tem um carro disponível pra au pair. Mas assim, não podia usar. Enfim, várias coisas começou a incomodar ela, comecei a perceber que ela tava incomodada com a minha presença. O creme de cabelo, o cheiro do meu creme de cabelo tava começando a incomodar ela, o jeito que eu andava tava começando a incomodar ela, o jeito que eu falava tava começando a incomodar ela, ela começava a fingir que não me entendia, ela começou a me enviar mensagens
enormes de texto, de coisas que eu deveria fazer, que era fora da obrigação da au pair. Enfim, teve uma viagem deles que eles fizeram de uma semana. Eles falaram assim, ai, como você vai estar sem criança em casa, vai ser um trabalho bem fácil, né? Você vai precisar limpar. Eu falei, se vocês quiserem, vocês podem me mandar uma lista de tudo que vocês querem que eu faça pras crianças durante esse período que eu tô aqui, sem as crianças, que eu faço. Mas já vou fazer coisas por conta própria também, que eu já sei que tem que fazer. Ela pegou e me mandou, tipo, algumas coisas, algumas ideias do que eu tinha que fazer, que, tipo assim, eles mudaram em março. Mas até junho, eles não tinham arrumado nada ainda. Então, arrumei o closet, arrumei as dispensas das crianças, arrumei o quarto, varri o quarto, passei pano. Enfim, eu mandei uma lista enorme pro Host Dad de tudo que eu fiz. Inclusive, como o carro, né, as crianças também usavam, eu peguei e limpei também o carro. Ah, e outra coisa, na viagem deles falaram assim, se você quiser usar o carro, você vai precisar levar a gente no aeroporto e buscar. Eu falei, tudo bem. Eu acordei 4 horas da manhã, poder levar eles no aeroporto, levei eles no aeroporto. E aí, na volta, arrumei tudo. E eles pegaram e começaram a falar de coisas que não era da obrigação da au pair fazer. Como limpar a parte normais da casa, limpar a sala de estar, limpar banheiro de visitas, limpar áreas comuns da casa, sabe? Cozinha, limpar a bancada de cozinha, limpar chão, limpar a mesa, fazer um bocado de coisa. Mandei mensagem pra LCC perguntando se estava certo. A LCC falou, não é do meu feitio falar o que é certo e o que não é certo na hora da limpeza para as host families. Mas a host family se sente muito grata se você fizer. Enfim, praticamente falando, faz. Então, eu fiz. O host dele pegou e falou assim, você pode, por favor, fazer uma lista de tudo que você fez pela gente durante essa viagem? Eu peguei e enviei uma lista assim, enorme de tudo que eu fiz. Tu acha que ele mandou um obrigada? Você acha que ele falou alguma coisa? Ele só visualizou a lista e viveu a vida dele. Quando eles chegaram, eles falaram assim, vai buscar a gente no aeroporto às 11 horas da noite. Sendo que eu tava escalada pra trabalhar às 6 horas da manhã. Mas eu falei, beleza, sem problemas. Fui pra lá, 11 horas, cheguei. E eles não estavam lá ainda. E no aeroporto, eles falaram que não era poder ir pro estacionamento, porque o estacionamento era pago. Então eu poderia ficar dando umas voltinhas, só umas 2 voltinhas até eles chegarem. Nisso eu cheguei lá 11 horas da noite, fiquei dando voltas, e voltas, e voltas, e voltas. Daí, tipo assim, umas 60 voltas, porque eles só foram chegar lá às 2 horas da manhã. Nossa. Eu fiquei de 11 horas até 2 horas da manhã dando voltas no carro, esperando por eles. Quando eles chegaram, a gente chegou em casa, era umas 2h30 da manhã, que foi quando eu finalmente pude ir descansar. E já tá dando 10 minutos de novo. 2 horas da manhã que foi quando eu pude ir descansar. Chegando em casa, 2h30. Chegando em casa, eu pensei o quê? Cara, ela não vai me colocar pra trabalhar 6 horas da manhã, porque, né? E aí ela pegou e falou comigo que, ela se sente muito grata por eu ter buscado eles no aeroporto tão tarde. E mais grata ainda por eu ter que começar às 6 horas da manhã pra eles dormirem mais. Aí eu falei, mas você não acha que tá muito cedo, né? Eu não vou conseguir descansar direito, eu vou trabalhar de 6 às 4, né? Ela falou, mas eu consultei antes as regras da Cultural Care e não tem nada que diga que você gente, não pode trabalhar, não tem tempo mínimo de descanso. Olha, quem quer fazer o programa tem que vir muito informado, tem que pesquisar bastante e assistir vídeos como esse daqui pra saber quais são os seus direitos, sabe? O que você pode, o que você deve fazer. Porque eu vou contar pra vocês, viu? Esse negócio de LCC mais atrapalha do que ajuda a gente, né? Porque pras famílias tá ótimo. Você pode trabalhar até 2h30 e 6 horas começar. E foi isso. Realmente não tem nada nas regras da Cultural Care que diga que você tem um tempo mínimo de descanso. Então eu posso descansar 3h30 e trabalhar no outro dia, sem comer. Enfim, depois disso, ela começou a fazer muitas exigências incabíveis, começou a me tratar muito mal, começou a ser muito rude, começou a ser passiva-agressiva, sabe? E a última dela foi que, como minhas amigas estavam indo me buscar, eu não tava passando a localização da casa do Roxinho pra macho, tá? Pro macho eu passava, tipo assim, 2 quarteirão, andava uns 15 minutos até conseguir chegar até ele. E ia, mas as minhas amigas, né, que eram ao pés também, eu dava o meu endereço pra elas virem me buscar. E eles começaram a falar, você não pode usar o carro? Mas ninguém também pode te buscar. Pronto, presa dentro de casa de novo. E foi isso. Aí eu comecei a namorar, né, com o meu marido, hoje em dia é meu marido. E a gente começou a sair e tudo mais. Ele ia me buscar, tipo, nesse mesmo dilema de tanto tempo depois, 15 minutos depois, eu andando, ele ia me buscar e tudo mais. Enfim. A gente saindo, ele me pediu namoro. E aí, depois de um tempo, assim, a situação tava começando a ficar insustentável. Ela tava começando a ser muito ridícula Meu Deus, gente, comigo. mas deveria ser senso comum de que o ser humano precisa de pelo menos 8 horas por noite, né? No Labor Day agora, na segunda-feira. Segunda-feira é feriado e o pai ia viajar. E aí eu peguei e falei, eu vou viajar com minhas amigas. Esse eu tava mentindo, eu ia passar com meu namorado, mas eu não... né, falei nada pra eles que eu tava namorando. E aí... Até porque eles não precisam saber de tudo, né? Conversado com a LCC, eu contei
tudo que eu contei nesse vídeo, a LCC sabia que tava acontecendo comigo. Mas a LCC, assim, ela não intervia tanto, sabe? Eu via que a LCC, ela era muito carinhosa, mas eu sabia que se intervisse qualquer coisa, poderia piorar minha situação ao invés de ajudar. Então, eu passei com meu namorado, e aí eu falei, eu vou viajar no sábado, porque ela me fez trabalhar no sábado, de 5h45 até 7h45, só pra poder completar as 2 horas que faltavam. Eu trabalhei e falei que eu ia viajar. E aí, na verdade, eu vim pra ficar com meu namorado. E aí eu falei que eu ia voltar segunda de manhã, ou segunda de tarde. Ela falou, na segunda-feira você não pode trabalhar? Eu falei, mas é feriado, né? A gente combinou feriado off. E aí ela pegou e falou, tá bom. Aí, quando foi segunda-feira de manhã, eu peguei e mandei uma mensagem pra ela perguntando sobre o meu schedule, pra poder mandar meu schedule. Ela, já que você não trabalhou no feriado, eu vou colocar você pra trabalhar no sábado. Eu falei, tudo bem, sem problema. Se você quiser no sábado ou no domingo, se você quiser fazer date night, tudo certo pra mim também. E aí ela mandou o schedule e me mandou 45 horas. Eu falei, mas é feriado, né? Você deveria descontar pelo menos algumas horas do feriado, porque se o feriado é off, você não pode compensar as horas, porque... Enfim, senão não seria feriado off. Já que você quer ser tão técnica, então a gente vai conversar hoje à noite sobre tudo que tá acontecendo. Porque eu tô tentando ser flexível com você. Te deu feriado off. Eu falei, cara, eu também sou flexível com você. E comecei a mandar uma lista de coisas do quão flexível eu fui com ela. Ela pegou e mandou uma mensagem dizendo, eu não posso te responder agora não, porque eu estou sozinha em casa, cuidando das 2 crianças sozinha. Como se eu não fizesse isso todo santo dia, cuidando das 2 crianças sozinha em casa. Ok. Aí ela não me respondeu, e aí eu conversei com... Até então, era meu namorado. E aí eu conversei com ele e falei, cara, ela vai fazer da minha vida um inferno. Eu não vou aguentar isso, eu não tenho uma vida tão ruim no Brasil, sabe? Eu sou uma mulher trabalhadora, eu tenho meu estúdio, eu não vim pra cá poder tá passando por isso. Então, eu vou voltar pro Brasil. Ele falou, cara, quais são as soluções que você tem pra poder você ficar aqui? Eu falei, cara, pra eu ficar aqui, eu só tenho uma solução de tentar mudar pra turista. É muito complicado, né, gente? A gente fica mó tempão juntando dinheiro, trabalhando no Brasil pra seguir os nossos sonhos. E a gente só queria fazer um intercâmbio, sabe? Não tem nada de demais nisso. E você chega aqui e você vê que você pagou pra estar nessa situação. Que você tá passando por coisas que você não passaria no Brasil. Né? E ficar turistando, mas assim, é 6 meses. Tem a opção de ficar ilegal, mas eu não quero essa opção, obviamente. E tem a opção de eu ir embora. E é isso. Ele falou, e casar? Eu falei, se eu casasse eu poderia ficar, né? Mas, assim... Aí ele falou, não, eu te amo. E a gente só vai estar adiantando uma coisa que já iria acontecer. Eu quero casar com você, eu te amo, quero você pro resto da minha vida. Ai, gente, que fofos. Ele já pensou mais à frente do que ela, né? Porque ela nem deu essa opção de casar. Mas achei fofo. Aí eu falei, eu preciso pensar um pouco, tudo mais. E a gente pensou. E aí eu peguei e falei, não, então tá, a gente casa e tal. E a gente tava pensando, tipo assim, eu casar durante o au pair, fazer todo o processo. A gente dá um tempo pra host family procurar uma nova au pair. E eu ia embora, sabe? Poder vir morar com ele. Só que aí a Hostimon me mandou uma mensagem super passiva-agressiva, tipo, bem agressiva mesmo, que me fez ficar muito mal. Eu falei, cara, ela vai fazer essa semana minha ser um inferno. Então, eu vou embora hoje. Ele falou, tá bom. Então, aí eu comecei a me preparar pra poder conversar com ela, dizendo que eu ia embora nessa mesma noite. Porque ela tava sendo muito, muito ingrata, muito, muito infeliz comigo. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, cara, ela é muito agressiva. E eu já presenciei esse tipo de situação na minha antiga host family. Então, eu só vou embora. Porque ela vai me expulsar de casa, assim, eu pegar as minhas coisas, ela vai tomar meu celular de novo, sabe? E aí eu peguei e falei pra ele, eu vou fugir. E é isso. E então, eu fui pra casa da host family, mais ou menos meia-noite, eu sabia que ela estaria dormindo. Fui pro quarto, arrumei todas as minhas coisas, deixei a chave do carro e a chave de casa em cima da bancada, pra ela não dizer que eu tô com a chave dela, que eu vou voltar lá pra poder fazer alguma coisa. Deixei tudo lá, bonitinho, deixei tudo arrumado. Tirei foto de tudo, gravei minhas malas, que só tava levando as minhas coisas, pra não dizer que eu tava roubando nada dela. E fui embora. E aí mandei mensagem pra Cultural Care, dizendo que eu tava saindo do programa, mandei mensagem pra LCC. E aí a Cultural Care
queria entrar em contato comigo. Eu expliquei toda a situação pra eles, claro que sentiam muito, mas a família continua online no programa pra poder procurar outra menina besta, pra poder deixar a menina com fome, pra poder não comprar as coisas pra menina, ser passiva-agressiva, fazer a menina fazer mais coisas do que do programa. Enfim, e aí casei com meu marido, apliquei pro Green Card, apliquei pros outros forms, e é isso. Essa é a minha péssima história com a Cultural Care e com Host Family aqui nos Estados Unidos, e com esse programa de merda. É isso, beijo. Ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Basicamente é isso. O intercâmbio todo foi tão traumático pra ela, gente, que ela já foi toda precavida, né? Mas assim, eu amei que ela fugiu depois de ter passado por tudo que ela passou e ainda bem que ela encontrou o marido dela. Ela encontrou, assim, a pessoa certa, na hora certa, porque, coitada, ela tava muito vulnerável. Ela realmente teve uma experiência muito ruim. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você quer ser au pair, não se desesperem. Assista o máximo de vídeos que vocês puderem. Vejam o máximo de história que vocês puderem. Se informem sobre o programa, sobre os direitos da au pair. Só vem, assim, com o pé no chão, sabe? Você pode encontrar com uma família muito ruim, pode encontrar com uma família boa, pode encontrar com uma família mais ou menos. Tem de tudo nesse programa, mas o importante é você saber os seus direitos e correr atrás deles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, de hypar, de deixar aí nos comentários os nossos 3 coraçõezinhos rosa de lei. Um beijo e até a próxima.